Olha, a cirurgia de piometra é sem dúvida um dos procedimentos de emergência mais comuns e mais importantes na rotina veterinária. E hoje a gente vai mergulhar em cada detalhe dessa operação que literalmente salva vidas. Vamos acompanhar desde a preparação até o fechamento para entender a precisão que cada decisão exige do cirurgião. Bom, para a gente entender a urgência da coisa, primeiro, o que é piometra? Pensa assim, é uma infecção bacteriana seríssima que transforma o útero do animal numa verdadeira bolsa de pus. E o perigo? Se isso não for resolvido com cirurgia e rápido, esse útero pode romper. Aí o pus todo vaza para o abdômen, causando uma infecção generalizada, a sepse, que quase sempre é fatal. É literalmente uma corrida contra o tempo. E olha só, existem dois tipos e essa diferença é fundamental para o prognóstico. No caso que a gente vai ver, é uma piometra aberta. O que isso quer dizer? Que o colo do útero está aberto, então o pus consegue sair, ele drena para fora. Isso é uma vantagem enorme, porque o animal costuma chegar para o atendimento numa condição clínica bem melhor. Já na piometra fechada, aí o problema é maior, porque o pus fica todo preso lá dentro e as toxinas vão se acumulando, basicamente envenenando o organismo. E para aumentar o desafio, tem mais um detalhe importante. A paciente aqui tem 14 anos de idade. Em um animal idoso, tudo é mais delicado, né? A anestesia é mais arriscada, a recuperação é mais lenta. Então, cada segundo da cirurgia, cada movimento tem que ser feito com uma precisão e um cuidado redobrados. Certo, então como a gente vai acompanhar isso? O procedimento foi dividido em 5 fases bem claras. Primeiro, a preparação para a cirurgia, depois, como é feita a incisão, a terceira fase é a remoção do útero e dos ovários, em seguida, o fechamento da paciente e, por último, a gente vai revisar os princípios cirúrgicos que são a base de tudo isso. Então, vamos lá. Começando pela primeira fase, a preparação. Pode parecer só rotina, mas uma preparação bem feita, meticulosa, é a primeira linha de defesa. É a base para evitar infecção e qualquer outra complicação. O processo todo começa com uma tricotomia, uma raspagem bem ampla da área para criar um campo estéril. Logo depois vem a antisepsia, que é a desinfecção da pele com soluções específicas. Aí, uns 30 minutos antes do cirurgião fazer o primeiro corte, já entra um antibiótico preventivo, sabe? Isso ajuda a combater qualquer bactéria que possa tentar entrar na corrente sanguínea durante o procedimento. E, para fechar, os panos cirúrgicos são colocados para isolar totalmente o local da cirurgia. Essa é a barreira final contra a contaminação. Tudo pronto, paciente preparada, agora a cirurgia começa de verdade. A segunda fase é a incisão. É aquele momento de entrar com todo o cuidado na cavidade abdominal e é um passo que meio que define o ritmo e o cuidado de todo o resto do procedimento. E o cirurgião tem um alvo bem específico aqui, uma estrutura anatômica chamada linha alba. É, literalmente uma linha branca de tecido que fica bem no meio do abdômen. E por que ali? Porque essa linha quase não tem vasos sanguíneos. Então, fazer o corte exatamente nela é o segredo para minimizar o sangramento e, de quebra, garantir uma cicatrização muito melhor. E olha que interessante a escolha da ferramenta, um bisturi elétrico. A razão para isso é dupla e muito inteligente. Primeiro, porque ele já vai cortando e cauterizando os vasinhos de sangue ao mesmo tempo. O resultado é um campo cirúrgico limpo, quase sem sangramento. E segundo, que é super importante numa cirurgia de piometra, o sangue pode funcionar como um meio de cultura para bactérias. Ou seja, menos sangue ali na área significa diretamente um risco menor de infecção. Agora a gente chega no coração da cirurgia, a remoção dos órgãos infectados. Essa parte exige uma técnica, impecável. Qualquer deslize pode causar uma hemorragia grave ou, pior, contaminar toda a cavidade abdominal com o pus do útero. É um momento de máxima concentração. E o primeiro grande desafio técnico são os pedículos ovarianos. Pensa nessas estruturas como os cabos que levam sangue para os ovários. A artéria e a veia passam por ali. Se o cirurgião cortar isso sem ter um controle absoluto, o resultado é uma hemorragia interna, grave e imediata. Não tem margem para erro. A técnica que a gente vê aqui é a da dupla ligadora, para garantir que não vai ter sangramento. Como funciona? Primeiro, o fio de sutura passa pelo meio do tecido. Aí se faz um primeiro nó e depois um laço de fricção, que o pessoal às vezes chama de barriguinha, que trava tudo no lugar e impede que o nó escorregue. Para finalizar, uma segunda ligadura completa é feita logo ao lado. É segurança em dobro. Aqui, a precisão é simplesmente tudo.
Primeiro ponto, tem que remover todo o tecido do ovário sem deixar nada para trás, para evitar problemas hormonais lá na frente. Segundo, o corte é feito a uma distância segura das ligaduras para não ter perigo delas se soltarem. E terceiro, e muito importante, o ligamento suspensor tem que ser preservado. Se ele arrebenta, a artéria pode fugir para dentro do abdômen e aí, se começar a sangrar, controlar essa hemorragia se torna uma tarefa quase impossível. Ok, ovários liberados. Agora a atenção se volta toda para a base do útero. Essa é provavelmente a ligadura mais crítica de toda a cirurgia. Por quê? Porque ali passam vasos sanguíneos bem maiores e o próprio local, o coto do útero, está contaminado pela infecção. E este detalhe aqui é genial. Ilustra bem o nível de cuidado. O cirurgião não faz só uma ou duas. Ele faz 3 ligaduras separadas no coto uterino. Essa redundância toda é como se fosse uma apólice de seguro, uma garantia extra contra qualquer falha que a sutura possa ter. Antes de fazer o corte final para remover o útero, uma compressa é colocada por baixo. Isso serve para proteger os órgãos que estão ali perto, como o intestino e a bexiga. Depois que o útero é removido, o bisturi elétrico entra em ação de novo, mas dessa vez para cauterizar a superfície do coto que ficou. A ideia é que o calor intenso esterilize a área, matando qualquer bactéria que tenha sobrado da infecção. Certo, a fonte da infecção foi retirada. Agora o foco muda completamente. É hora de fechar a paciente. E isso não é só dar uns pontos na pele, não. É um trabalho de reconstruir a parede do abdômen, camada por camada, para garantir que tudo fique firme e cicatrize direitinho. O fechamento é um processo super metódico, camada por camada. A primeira sutura junta a linha alba de novo. Essa é a camada que aguenta toda a tensão da parede do abdômen. Depois vem o tecido subcutâneo, que é fechado para não deixar nenhum espaço morto, sabe? Um lugar onde líquido poderia acumular e virar um foco de infecção. E por último, a pele. Ela é fechada com uma sutura intradérmica, que é aquele ponto que fica por dentro, escondido. Além de deixar a cicatriz mais bonita, tem uma vantagem prática. Evita que o animal fique coçando ou tentando arrancar os pontos. Bom, agora vamos dar uma resumida nos princípios cirúrgicos que a gente viu em ação aqui. Porque no final das contas, uma boa cirurgia não é só seguir um passo a passo. É sobre entender e aplicar conceitos que são a base de tudo. O ponto mais importante talvez seja este: controle total do sangramento. O nome técnico para isso é hemostasia. E por que essa obsessão em não deixar sangrar? Porque sangue é o ambiente perfeito para a bactéria se multiplicar. Então, controlar o sangramento é uma das melhores formas de prevenir uma infecção pós-cirúrgica. A filosofia é bem direta. Se tem vaso sanguíneo chegando em alguma estrutura, essa estrutura precisa ser ligada. E claro, o objetivo final aqui era óbvio: remover completamente todo o tecido que estava infectado. Isso não é negociável. E no final de tudo isso, fica uma reflexão, né? A gente acabou de ver um procedimento que é comum na veterinária, mas executado com um nível de cuidado e atenção aos detalhes que é impressionante. Isso faz a gente pensar, será que a verdadeira excelência cirúrgica não está só naquelas cirurgias super raras e complexas, mas sim nessa busca incansável pela perfeição no que se faz todo dia, no rotineiro? Fica aí a pergunta: o que isso pode nos ensinar sobre ser excelente em qualquer área da vida?